Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Entre o Caos e a Ordem, os Enigmas da Criação. No primeiro episódio da nossa série, demonstramos como a gramática do texto hebraico revela nuances muitas vezes perdidas na tradução do texto. A frase em princípio e não no princípio já desafia a leitura de um princípio absoluto, abrindo espaço para entendermos que eventos anteriores à narrativa do Gênesis podem ser sugeridos pelo texto. Agora, como prometido, analisaremos se textos como do profeta Isaías, do profeta Jeremias e do profeta Ezequiel podem lançar luz sobre a questão. Afinal de contas, por que a terra era sem forma e vazia? A frase "a terra era sem forma e vazia" em Gênesis capítulo 1, verso 2 é um dos textos mais debatidos das Escrituras. Contudo, quando analisamos cuidadosamente o termo tohu vavohu e seu uso nas Escrituras, a interpretação que emerge com mais força é de que o texto descreve um estado de juízo divino e não o início da criação. O termo tohu vavohu aparece apenas em 3 passagens na Bíblia. Em Jeremias capítulo 4, versos 23 ao 26, ele descreve a terra em um estado de devastação e juízo por causa da ira de Deus derramada sobre Judá. Em Isaías capítulo 24, verso 1 e 34, verso 11, o contexto também é de desolação, como resultado do julgamento divino. Agora, observe que em nenhum momento o termo é usado para descrever algo puramente criativo ou positivo. Portanto, seria uma grande exceção interpretar Gênesis capítulo 1, verso 2 como uma referência a algo criado diretamente por Deus, especialmente em um estado de desordem. Na verdade, seria uma quebra de padrão consistente de que tohu vavohu sempre indica um estado de caos decorrente de juízos divinos. Diante dessa premissa, se alguém propõe que Gênesis capítulo 1, verso 2 não representa juízo, cabe a essa pessoa demonstrar porque, neste único caso, o termo significaria algo diferente de todas as outras ocorrências bíblicas. É importante deixar claro também que o verbo raiar, tradicionalmente traduzido como estava, pode também significar tornou-se ou se precipitou, dependendo, é claro, do seu contexto. Essa flexibilidade levanta a hipótese de que a Terra não foi criada originalmente desordenada e vazia, mas se tornou assim por algum evento não detalhado no texto. Essas questões nos levam a explorar se o estado descrito em Gênesis capítulo 1, verso 2 é o retrato de uma criação primitiva ou resultado de algo anterior, como um juízo divino ou um evento cósmico. A criação bíblica revela o caráter de um Deus perfeito. Ele é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Ele diz: haja luz, e a luz aparece. A criação de Deus é sempre resultado da sua mente infinita, perfeita e ordenada. Agora, pensar que a Terra era sem forma e vazia significa que Deus começou sua obra a partir de um estado de caos. Isso implica que ele criou algo imperfeito, desordenado ou defeituoso para só então organizá-lo. Pergunto a você: Deus acaso é um Deus de desordem? Ainda que por um instante? Bem, essa ideia é incompatível com a sua santidade e perfeição. A fim de ilustrar esta incongruência, imagine um artesão renomado, conhecido por sua habilidade de criar carros perfeitos. Alguém espera que ele produza um carro impecável desde o início.
mas sugerir que Gênesis capítulo 1, verso 2 descreve a criação inicial seria como dizer que este artesão criou um carro completamente amassado, destruído e em estado de perda total, para depois reconstruí-lo, organizá-lo. Isso faz sentido? Claro que não. Esse tipo de narrativa não reflete o caráter de Deus como o Criador perfeito. Quando Ele cria, Ele faz tudo bom desde o princípio, como lemos repetidas vezes em Gênesis, e viu Deus que era bom. Essa perspectiva não reflete o caráter de Deus de forma alguma. O Deus que chama à existência as coisas que não existem, conforme Paulo escreveu na sua Epístola aos Romanos, capítulo de número 4, verso 17. Sua criação não parte do caos, mas da perfeição. Ele declarou: haja luz e houve luz. Me permita aqui fazer uma provocação. Se alguém defende que Deus iniciou sua criação a partir de um estado de desordem, caos absoluto, cabe a essa pessoa provar como isso é coerente com a revelação bíblica. Qual é o padrão de Deus na criação revelado nas Escrituras? Ora, Deus ordena e tudo surge instantaneamente com perfeição. Por isso podemos afirmar sem medo de errar: Deus é o autor da ordem e não do caos, e não da confusão. O contraponto dessa afirmativa teria de pressupor que Deus primeiro criou algo desordenado, tohu vavohu, para depois organizar. Essa ideia é estranha à Bíblia e ao caráter de Deus, que é imutável em santidade e perfeição. Também é importante pontuarmos que a visão tradicional de que Deus criou a partir do caos para a ordem contradiz o princípio científico da entropia, onde sistemas fechados naturalmente passam da ordem para a desordem, e não o contrário, do caos para a organização. Sem sombra de dúvidas, isso levanta uma tensão entre a ciência e a teologia bíblica. Mas, se o estado inicial do universo era desordem, seria mais coerente interpretá-lo como uma etapa processual, alinhada a um método divino de progressão, e não como um resultado direto da sua obra criativa inicial. É interessante observarmos como o padrão de comportamento divino, o relacionamento com a sua criação, revelam como Deus opera de forma consistente ao longo da história, refletindo o seu caráter na maneira como se relaciona com suas criaturas. Podemos identificar paralelos claros entre sua interação com os anjos e com a humanidade. Por exemplo, eleição. Deus elegeu aos anjos, assim como elegeu a igreja. Filiação. Alguns textos referem-se aos anjos como filhos de Deus, os Bene Elohim, assim como os salvos também são chamados de filhos de Deus. Um outro padrão divino é como Deus estabelece governos. Antes da criação do homem, os anjos desempenhavam papéis administrativos nos tronos, poderes, principados e potestades, mencionados em Colossenses capítulo 1, verso 16. Após a redenção, os salvos também são destinados a reinar com Cristo. Isso é interessante porque nos fornece um pano de fundo para compreendermos a relação que Deus tem com a criação pré-humana. Antes de Deus criar o homem, Deus já estabelecera ordens e hierarquias no céu. Há indícios no texto bíblico que sugerem que Deus habitava e reinava em esferas celestiais, possivelmente com outras criações, antes de se voltar à criação do homem sobre a terra. Por exemplo, os planetas e as moradas celestiais a que Jesus se refere apontam para a vastidão do cosmos e a possibilidade de que Deus tenha outros propósitos para diferentes partes do universo. Jesus fala de muitas moradas na casa do Pai, o que pode incluir dimensões ainda além da compreensão da mente humana.
É possível que os anjos tenham sido designados para governar regiões específicas do cosmos, em analogia ao mandato que Deus deu ao homem sobre a terra: dominai a terra e sujeitai-a. Isso corrobora com um padrão divino de comportamento com a sua criação e com as suas criaturas. Perceba como o padrão divino, ao criar e organizar, sempre aponta para o seu propósito final: manifestar o seu reino e glória. Assim como ele elegeu e delegou responsabilidade aos anjos antes da criação do homem, ele agora prepara a criação para um reino eterno, onde Cristo reina de forma suprema, integrando todas as ordens celestiais e terrenas sob sua autoridade. Então perceba que Deus tem um padrão de relacionamento onde ele estabelece sua ordem criada, territórios, governos e domínios. Eu penso ser muito possível que as moradas que Jesus se refere como sendo abundantes na casa do Pai sejam os domicílios abandonados pelos anjos que deixaram seu principado. Jesus disse que ele iria nos preparar lugar. Ele não disse que ele faria lugares novos, mas que prepararia. Agora, pense comigo, por que Deus faria tantos planetas sem propósito algum para eles? Acaso Deus estava treinando sua capacidade criacionista até que atingisse a excelência e então criou a Terra? Obviamente, essa possibilidade está descartada. É claro que não, pois Deus é absolutamente criativo e capaz, não tendo necessidade alguma de aprender. Ou será então que Deus estava ocioso e então resolveu criar planetas em um estado caótico e inóspito à vida? Essa premissa também não se harmoniza com Deus da Bíblia. Em tudo que ele faz com propósito. Se isso for verdade, podemos crer que estes planetas foram criados organizados e perfeitos, mas alguma espécie de juízo semelhante ao que vemos em Gênesis capítulo 1, verso 2, ocorreu sobre eles. A causa desses juízos teria sido a rebelião dos anjos. Judas capítulo 1, verso 6, menciona anjos que não guardaram a sua posição de autoridade, abandonando suas habitações. Isso poderia estar conectado à desolação que vemos nestes planetas. De acordo com a ciência, Marte, por exemplo, apresenta evidências de água no passado, mas hoje é um deserto estéril. Seriam então estes mundos reflexos de juízo divino aplicados a reinos angelicais? Sendo estes planetas os domínios celestiais, as moradas celestiais abandonadas por estes anjos. Observe o padrão divino. Sempre que Deus pune governantes na Bíblia, ele pune o reino juntamente com seu governante. Foi assim com Sodoma e Gomorra. Foi assim com o Egito, ferindo com muitas pragas. Será assim no governo do Anticristo, onde o anjo derramará a taça da ira de Deus sobre o trono da besta. Se podemos ponderar a possibilidade de planetas estando em um verdadeiro caos e desordem, segundo a ciência, como consequência da rebelião dos anjos, podemos então avaliar que o estado da Terra, em Gênesis capítulo 1, verso de número 2, deve-se ao fato da rebelião de Satanás, que pode ter tido a Terra como o seu principado antes da criação do homem. Observe que Jesus se refere a Satanás como o príncipe deste mundo. Ao tentar Jesus, Satanás lhe disse que todos os reinos deste mundo lhe foram entregues, e ele os dá a quem quer. Curiosamente, Jesus não disse que Satanás estava mentindo. Jesus também disse: agora este mundo será julgado e o seu príncipe será expulso. O texto de Apocalipse, capítulo 12, que menciona Satanás em uma batalha com Miguel, culminando na sua expulsão,
não indica que sua morada eram os céus, mas que, mesmo após a sua queda, ele ainda tinha um lugar na corte angelical quando os filhos de Deus se apresentavam diante do Altíssimo. Nós podemos observar isso no livro de Jó. O contexto da batalha no céu, que culmina na sua expulsão, demonstra que o assunto ali é o ofício que ele ocupa na corte celestial como um acusador. Mas a Bíblia demonstra, no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 28, que o seu domínio era o Éden. O Éden era uma região na Mesopotâmia, mas sabemos que não havia nenhum querubim no Éden com Adão. Ao que tudo indica, Satanás estava no Éden antes da criação de Adão, em uma terra pré-adâmica, que recebeu um duro juízo como os demais planetas no cosmos, quando os anjos que neles habitavam criaram uma rebelião contra Deus, trazendo assim um estado de tohu vabohu sobre essas moradas celestiais. A desordem na Terra pode então ser vista como uma consequência da rebelião de Satanás e seus anjos, um juízo divino que antecede a reorganização descrita nos dias da criação. A narrativa do texto de Gênesis capítulo 1 não é apenas sobre a criação, mas também sobre a restauração, mostrando o seu poder redentor e nos lembrando que toda a criação aguarda ansiosamente pela redenção. Apocalipse capítulo 21 nos dá um vislumbre final. Um novo céu e uma nova terra. O caos será finalmente superado e Cristo reinará sobre todas as coisas. Não foi acidental. Ele aponta para um plano maior, um testemunho da justiça de Deus e do seu poder restaurador. Gênesis capítulo 1, verso 2 nos lembra que o Deus que traz a ordem ao caos da criação também pode transformar o caos em nossas vidas. Tudo culminará na reconciliação de todas as coisas, tanto das que estão no céu como as que estão na terra, para a glória de Cristo. Bem, muito obrigado por seguir conosco até o final dessa jornada. E se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe e nos siga nas redes sociais. Vamos juntos explorar as riquezas da Palavra de Deus. Deus te abençoe.